Seu nariz está com a ponta caída e você morre de medo de fazer cirurgia plástica? Ainda mais no rosto, né, gente? Muita gente tem medo de fazer cirurgia no rosto e não se identificar quando olhar no espelho, ou de ficar esquisito ou ter alguma complicação. E aí, o que que faz? No meio do rosto fica difícil de disfarçar. Pois saiba que tem como resolver isso sem cirurgia. Isso mesmo, um procedimento chamado de rinomodelação. Para quem não me conhece, eu sou a Caroline Antunes, médica dermatologista aqui no Rio de Janeiro, e nesse vídeo eu vou te explicar como que dá aquela arrebitada, aquela empinadinha no seu nariz sem precisar recorrer à cirurgia plástica. O procedimento que chamamos de rinomodelação é um procedimento não cirúrgico, onde a gente injeta com auxílio de uma cânula, onde a ponta não é cortante, ácido hialurônico, gel de ácido hialurônico denso, estruturador no nariz, para corrigir algumas deformidades ou dar aquela empinadinha. A rinomodelação é diferente da rinoplastia. Rinoplastia é um procedimento cirúrgico onde um cirurgião plástico habilitado vai fazer cortes por dentro do seu nariz, vai lixar o osso, e aí a rinoplastia requer internação em hospital, anestesia, na maioria das vezes anestesia geral, exige um tempo de recuperação, né? O paciente fica com aquele curativo grande aqui no nariz, geralmente fica inchado, né, com bastante edema, pode ficar com bastante hematoma com a área dos olhos e o nariz bem arroxeada. Então vai precisar você se afastar um pouquinho aí das suas atividades, tirar uma semaninha ou duas de férias ou de folga de licença no trabalho, para poder conseguir se recuperar tranquilo, não fazer atividade física, para não ter nenhum tipo de problema. Mas, se bem indicada e bem feita por um cirurgião plástico experiente, o resultado fica incrível. Mas eu entendo que tem muita gente que tem receio de fazer cirurgia no rosto. Cirurgia no nariz, então nem se fala. Então, se você tiver indicação de fazer rinomodelação, é excelente e já dá até para você ter uma ideia de como vai ficar seu nariz um pouco diferente, com um formato um pouquinho arrebitado ou com aquela empinadinha que a gente gosta. E com isso, a grande vantagem da rinomodelação, que é um procedimento relativamente simples, apesar dos seus riscos, que eu vou falar mais para o final do vídeo, mas é feito em consultório, dentro da clínica, com anestesia local apenas, muito mais rápido, não necessita de afastamento das suas atividades, você pode voltar para o trabalho no mesmo dia, pode já fazer atividade física no dia seguinte, só tomando os cuidados para não bater o nariz que você acabou de esculpir ali, você não vai estragar o trabalho do dermatologista logo no dia seguinte. Eu tive um caso de uma paciente há muitos anos atrás que eu fiz o procedimento de rinomodelação nela, ficou lindo, maravilhoso, mas logo no mesmo dia ela dormiu de rosto, amassando o rosto no travesseiro. Ela acordou, a primeira coisa que ela fez foi me mandar foto. Carol, doutora Carol, tô com o nariz torto. E realmente o nariz dela tava com a pontinha de lado. Eu falei, vem aqui, vamos resolver. Ela voltou e a gente removeu a pontinha do preenchimento e fizemos novamente. Depois ficou incrível do jeitinho que ela queria. Mas a recuperação da rinomodelação é muito mais tranquila. Óbvio, você tem que evitar amassar o nariz. Então pode dormir de lado, mas com delicadeza, não vai dormir com o rosto amassando o nariz no travesseiro, senão realmente pode deslocar o preenchimento, pelo menos nos primeiros 3, 4 dias. Depois, vida normal. Já pode fazer atividade física também no segundo dia, no dia seguinte ao procedimento. Pode ficar levemente inchado, levemente dolorido no dia seguinte, 2 dias após, mas a recuperação, quando bem feito por mãos treinadas, habilidosas e experientes, a recuperação é super tranquila e o grau de satisfação é muito alto. Uma outra vantagem é que não tem cortes, não deixa cicatrizes, e a melhor vantagem de todas é que, se caso você não gostar do resultado, a gente consegue reverter completamente. Existe uma enzima, um medicamento que a gente aplica diretamente no ácido hialurônico, que dissolve completamente esse ácido hialurônico, ele vira um líquido, é reabsorvido totalmente, imediatamente
pelo organismo e você volta a ter o mesmo nariz de antes. Isso serve para preenchimento com ácido hialurônico em qualquer parte do rosto. Isso é uma segurança que nos traz, tanto em questões de complicações que a gente consegue reverter, na grande maioria das vezes, identificada corretamente, precocemente, quanto nos resultados. Mas olha, já te falo que nenhum paciente nunca me pediu para tirar o preenchimento. O pessoal gosta bastante e muitos até desistem da cirurgia. Falam, doutora Carol, vou ficar vindo todo ano fazer, assim como eu venho fazer o Botox, vou fazer meu nariz e tá tudo certo, não preciso fazer cirurgia, submeter a cirurgia, porque eu gosto do resultado que você entrega aqui, que a gente consegue com a rinomodelação. Mas já te adianto que a rinomodelação não é para todo mundo, então você precisa conversar com seu dermatologista se o seu caso vai resolver com rinomodelação, se tem indicação. As duas principais indicações de rinomodelação são o dorso irregular do nariz, sabe aquele ossinho que é um pouco alto aqui, que muita gente tem aquele ossinho e o nariz fica um pouco curvo? Então, essa é uma das principais indicações, porque a gente consegue botar um pouquinho de ácido hialurônico, uma técnica específica, um pouco antes do ossinho e um pouco depois do ossinho, deixando o formato, a aparência do perfil mais retilínea. E a segunda principal indicação da rinomodelação é a pontinha do nariz caída, quando a gente olha de perfil e a pontinha do nariz está apontando para baixo. Existe uma medida que a gente deve fazer do ângulo nasolabial, que é o ângulo que faz o lábio superior com a ponta do nariz. Essa medida é um pouquinho diferente em homens e mulheres. Mulheres têm o nariz um pouco mais arrebitado e homens têm o nariz mais reto. Agora, a pontinha caída, ela não é um sinal de beleza, de harmonia da face. E se você não gosta da sua pontinha caída, a gente consegue resolver tranquilamente. Agora, para quem não é a rinomodelação, para aquele paciente que tem um nariz largo ou um nariz que a gente chama de batatinha ou com asas muito alargadas, a gente não vai conseguir um resultado satisfatório nesse nariz. Então, se você tem esse nariz mais alargado ou com a ponta muito gordinha, você precisa procurar um cirurgião plástico experiente, de preferência especializado em nariz, caso você queira resolver essa questão. Os resultados da rinomodelação, quando bem feito e bem indicado, com certeza, geralmente são muito satisfatórios. Os meus pacientes aqui não vivem sem, gostam muito e a gente tem resultados como esses. O que você achou desses resultados aqui? Eu amei e os pacientes também. Agora, uma coisa muito importante. Atenção ao profissional que você vai escolher para mexer no seu narizinho. O preenchimento do nariz é considerado um dos preenchimentos de umas áreas de maior risco. Então, precisa ser feito por injetores experientes. Não é incomum a gente ver aí as notícias na internet de pessoas que tiveram necrose de nariz após preenchimento com diversos profissionais. Existem vários casos aí na internet, na televisão, vira e mexe aparece. Até o cantor Naldo foi o mais recente conhecido que teve uma necrose de nariz também por conta de preenchimento, mas eu não quero te botar medo para fazer esse procedimento. Eu quero apenas te alertar que não vai ser um procedimento que você vai escolher o profissional mais barato ou o mais famoso nas redes. Você vai escolher, de preferência, um médico experiente e, melhor ainda, se for indicado por alguém que já fez, você conhece e confia. Hoje em dia tem diversos profissionais que fazem procedimentos injetáveis e muitos deles não têm a competência ou conhecimento para fazer preenchimentos de risco, como nariz. Então, escolhe direitinho, faz uma pesquisa um pouco mais profunda, faça com um médico, de preferência dermatologista ou cirurgião plástico que seja experiente, que tenha vários casos de nariz, conversa com ele para você poder fazer um procedimento seguro, com baixíssimo risco de qualquer complicação e caso
haja qualquer uma, vai ser rapidamente resolvida e você vai ficar feliz, com certeza, com o resultado. Porque se não tiver indicação e não for ficar bom o resultado, a gente nem faz, né? Eu converso com a paciente, explico que aquele caso ali, a renomodelação não vai conseguir entregar o que ela está buscando e a gente nem faz esse procedimento. Eu indico um cirurgião plástico da minha confiança para poder solucionar essa questão que a paciente veio buscar na consulta. Você tem vontade de mudar alguma coisa no seu nariz? A pontinha caída ou tem aquele ossinho do dorso? O que é que te incomoda mais? Me conta aqui nos comentários.